pessoa que está do teu lado. Continue a buscar a Deus. Pai Santo, bom é estar na presença do Senhor. Renovamos contigo a nossa aliança de amor e de serviço. Aliança de propósito, aliança de serviço. Aliança da graça, aliança, Senhor, de amar uns aos outros. Aliança de propósito de sermos como teu Filho Jesus. Nós renovamos também a entrega daquele que tua palavra diz, nosso coração corrupto, enganoso, substituído por aquele coração novo que tu concedeste a cada um de nós. Esse coração é todo teu, Senhor. Nossa mente entregamos ao Senhor cada tempo, em cada momento que vamos estar juntos aqui, para que o Senhor realize a tua vontade, somente a tua vontade. Por isso, prepara-nos para esse tempo, que não haja distração em nós, que não haja nenhum espírito de religiosidade entre nós, que nos afaste da presença do Senhor, causando engano como mais um acampamento na nossa vida. Mas um momento onde será inesquecível e que jamais vamos nos esquecer, porque tu estás presente entre nós, realizando coisas novas no meio do teu povo, no meio da tua igreja, em cada localidade presente. Nós sabemos que tu já estás realizando grandes coisas. Por isso nós entregamos todo esse tempo a ti, esse lugar ao Senhor. O Senhor é o centro de tudo isso aqui. Tens a primazia e todo o direito sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um dos discípulos que tu trouxestes até aqui. Aqueles que estão a caminho ainda, nós rogamos o cuidado do Senhor sobre a vida de cada um deles. Toma o teu lugar entre nós, como nós cantamos, seja feito tudo conforme a vontade do Senhor. Nós te agradecemos e eu quero que você dê um abraço bem forte em pessoas que não são da localidade que você é. Sai do teu lugar, dá um abraço nos irmãos que você não abraçou ainda. Dê as boas-vindas a ele. Um ósculo santo. Alegria de rever. Em nome de Jesus. Tem alguns irmãos que ainda estão chegando, né? Mas nós vamos começar hoje mesmo. E vamos começar com um assunto que podemos dizer que é o centro, ou que é a essência de tudo. É o alvo, é o que nos traz aqui, o que nos motiva a fazermos discípulos, sermos chamados inclusive cristãos, filhos de Deus. Queremos rapidamente fazer um resumo com vocês, não vamos estender muito, temos praticamente 8 períodos, né? Até domingo pela manhã. O encontro vai se encerrar com o almoço de domingo, mas até lá nós temos 8 períodos. Então vamos bem devagarinho, ou melhor, vamos no ritmo que o Espírito Santo vai imprimir aqui. Mas nós queremos começar com esse assunto, que é o centro de tudo. Podemos dizer sem dúvida alguma que é a vontade de Deus. Creio que muitos de nós estamos querendo saber qual é a vontade de Deus. E não aquela vontade de Deus que vem como desculpa. Uma vez eu vi um colega nosso muito querido, muito precioso, e nós fizemos uma pergunta para ele, como ele estava ou qual era o propósito de Deus para a vida dele. A resposta dele foi muitas coisas. Como se Deus deseja muitas coisas. Deus não deseja muitas coisas. Em verdade, Deus quer somente uma. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos fazer um resumo sobre o propósito eterno de Deus.
Diga comigo, propósito eterno de Deus. Em outras palavras, a razão da minha existência, a razão da tua existência, a razão da nossa existência. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado, nós vamos meditar sobre a razão da minha, da tua, da nossa existência. Irmãos, a tônica desse retiro é liderança. Tudo que nós vamos falar, todos os assuntos, por mais diferentes que sejam, eles vão se encaixar em propósito, estratégia e recursos. Propósito, estratégia e recursos. Como líderes, muitos de nós gostamos muito da estratégia, não é isso? Das ferramentas, dos recursos. Mas qual a razão da estratégia? Por que utilizar as ferramentas e os recursos que Deus nos tem dado? Para responder essa pergunta, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Que nós vamos compartilhar nessa noite, tem 3 pontos somente, para nós dormirmos cedo e acordarmos cedo. E o primeiro ponto é o seguinte: Deus tem um propósito eterno. Diga comigo, Deus tem um propósito eterno. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o que, irmãos? Então quer dizer que Deus tem um propósito. E esse texto diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Você ama a Deus? Aleluia. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E você vê que esse propósito está no singular. Deus tem um propósito eterno. Livro de Efésios, capítulo 1. Quando nós abrimos o livro de Efésios, dá vontade de ler ele inteiro. Nós vamos ler somente alguns versos. A partir do verso 9, diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o que, meus irmãos? O propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Esse texto é forte, porque ele fala predestinados, verso 11, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tem um propósito. Deus tem uma vontade. Nesse mesmo livro de Efésios, capítulo 3,
Vamos ler a partir do verso 8. Diz o seguinte: a mim, Paulo dizendo, né? O menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o que, meus irmãos? O eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Insondáveis riquezas, ele fala. Quando eu leio esse verso 8, ele diz insondáveis riquezas de Cristo. Quer dizer, insondáveis não é por esforço humano que nós vamos adquirir. Pelo contrário, Deus nos dá revelação para compreendermos a sua vontade. E quando falamos sobre isso, é importante dizermos que talvez isso seja ainda mistério para alguns de nós. Mas Deus quer revelar a sua vontade a cada um de nós. E no verso 11, Paulo diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus tem um propósito e esse propósito é eterno. Nós não estamos falando de uma nova revelação, não estamos falando de uma nova doutrina, não estamos falando de algo que, de repente, um irmão, um homem bem intencionado, descobriu por esforço humano, pela força da carne. Não, nós estamos lendo versos, textos da palavra de Deus. E essa palavra está dizendo para cada um de nós, Deus tem um propósito. E esse propósito é eterno. Deus tem uma vontade. Deus tem um sonho, tem um projeto. E Ele quer realizar esse projeto. Segunda Timóteo. Capítulo 1. Vamos ler o verso 8 e o 9 que diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Conforme sua determinação, seu propósito, sua vontade e graça. Tudo isso em Cristo Jesus. Quero pegar mais um texto ainda, da Antiga Aliança, do Velho Testamento. Isaías. Capítulo 46. Isaías 46, a partir do verso 8, diz o seguinte: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim,
que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus tem um propósito. Eu vou dizer para vocês que, quando nos foi ministrada essa palavra, veio um alívio tão grande para o meu coração. E eu digo que veio um alívio para o meu coração porque eu tenho 38 anos de idade. Eu fui criado, como dizem, na igreja. Fui criado na igreja. Quando eu nasci, meus pais já eram convertidos e fui acostumado àquela vida de igreja, de afazeres, vida de igreja que todos nós conhecemos. Mas mesmo envolvido naquela vida de igreja, eu não sabia que Deus tinha um propósito. Ficava perdido, pensando que Deus tinha assim uma infinidade de vontades, de projetos, de coisas que precisavam ser realizadas, e eu deveria me descabelar, me esforçar e suar a camisa e de repente viver até toda a minha vida procurando, descobrindo qual era a vontade de Deus, os projetos que Deus tinha para mim, para realizar em mim, através de mim. Até que Deus usou a vida dos nossos pais para trazer essa revelação, essa clareza para nós. Primeira coisa que nós precisamos compreender, e é o primeiro ponto disso que nós vamos falar nessa noite, que estamos compartilhando com vocês, é que Deus tem um propósito. Você pode repetir comigo? Deus tem um propósito. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado, Deus tem um propósito. Quem acredita, diga amém. Aleluia. Deus tem um propósito. E nós estamos compreendendo então que nós existimos, guarda bem isso. A razão da nossa existência é conhecer o propósito de Deus e fazer parte desse projeto, desse propósito. Por que a igreja existe? Para conhecer o propósito de Deus e fazer parte dele. Porque as pessoas do mundo inteiro existem para conhecer o propósito de Deus e fazer parte desse propósito. Concordamos, irmãos? Amém. Vamos para o segundo ponto. Que propósito é esse? Já vimos que Deus tem um propósito. Agora, que propósito é esse? O verso 29 de Romanos 8 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que filho é esse? Mais alto, que filho é esse? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Eu não estou ouvindo glória a Deus e aleluia aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia, da boca dos pequeninos, hein? Você prestou atenção nesse texto? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem, predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho, de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando nós pensamos assim, poxa, que texto interessante, né? Nós encontramos ele no Novo Testamento, mas abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, para você ver que isso não está escrito somente no Novo Testamento.
Vamos até radicalizar, porque vamos pegar o livro do princípio, Gênesis, e o capítulo 1 ainda. E vamos pegar uns versos que estão no contexto aqui, antes do homem vir à existência, ter sido criado por Deus. Gênesis 1, 26 diz: também disse Deus, façamos o homem, como, irmãos? A nossa imagem conforme a nossa... Para um pouquinho. Tem alguma coisa a ver com Romanos 8, 29? Tudo a ver. Só há uma grande diferença. Sabe qual é essa grande diferença? É que aqui o verso 26 de Gênesis 1, o homem não tinha sido criado ainda. E você vê Deus revelando o seu propósito. Deus falando sobre o seu sonho, a sua vontade. Vamos criar o homem, mas vamos fazer o homem conforme nossa imagem, conforme nossa semelhança. Nós lemos o texto de Efésios 3, o verso 11, que fala do eterno propósito. Eterno. Antes da criação. Isso já estava no coração de Deus. Do Deus eterno, do Criador de todas as coisas. Era isso que Deus queria. Deus planejou isso. Projetou isso. E agora, na hora de criar o homem, de fazer o homem, já tinha criado algumas coisas ali, né? Criou Deus, os céus e a terra e tal, foi criando, quando chegou a hora de criar o homem, os seres humanos. Deus disse, vamos fazer o homem conforme nossa imagem, segundo a nossa imagem, conforme nossa semelhança. E aí aqui diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O 27 diz, criou Deus, pois, o homem, como, irmãos? A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Talvez você pense assim, poxa, imagem de Deus ou imagem de Jesus? A palavra de Deus no livro de Colossenses 1, 15 diz, falando sobre Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Está tudo em casa ou não está? Jesus foi a imagem do Deus invisível. Quando você abre em Hebreus, capítulo 1, Hebreus 1 diz que Jesus era o resplendor da glória de Deus, a expressão exata da sua pessoa. Então está tudo em casa. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme nossa semelhança. E o 27 diz que Deus criou. Isso não ficou só na teoria. Vamos fazer e não fez. Não, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E o verso 28 diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Segundo esses textos aqui, amados, nós compreendemos que o propósito de Deus sempre foi ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória. Diga comigo, Deus quer uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória. Ou para a glória de Deus Pai. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado? Deus quer uma família de muitos filhos. Não estou ouvindo glória a Deus e aleluia ainda. Isso é uma grande descoberta ou uma grande revelação do Senhor para nós. Irmãos,
Quando nós compreendemos verdadeiramente isso, essa palavra, a vontade de Deus, a nossa vida muda. De forma completa e profunda. Nós estamos falando sobre o projeto de Deus, sobre o propósito de Deus, sobre a vontade de Deus. Nós que nos chamamos filhos de Deus e cristãos e tantos outros nomes, crentes, a gente usa vários nomes aí. Nós estamos falando agora do que Deus quer realizar. Esse Deus que nós adoramos, servimos, que entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos descobrindo qual é a sua vontade, qual é o seu propósito, o que Ele quer, o que Ele sempre quis, o que Ele planejou, o que Ele projetou, o seu sonho, aquilo que estava na mente de Deus, na mente do Criador. Eu vou criar todas as coisas com base na minha vontade, eu quero ver isso realizado, eu quero uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a minha glória. Deus criou todas as coisas com base nessa verdade. Essa é a vontade do Senhor. E assim nós compreendemos que nós existimos para conhecer e para fazermos parte do propósito de Deus, do projeto de Deus. Essa é a razão da minha existência, a razão da tua existência. Fazermos parte do projeto de Deus, do propósito do Senhor. É interessante que quando você vai no livro de Efésios, no capítulo 1, quando você começa a ler ali a partir do verso 3, Efésios 1, 3, você vai encontrando várias palavras assim como vontade, escolhidos, predestinados. Existe uma abundância de termos assim. Olha só, o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, olha lá, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. Para a adoção de quê, irmãos? De filhos. Você não consegue compreender? Não vai ficando clara a vontade de Deus? Antes da fundação do mundo, antes que as coisas existissem, antes dele criar todas as coisas, isso já estava no coração de Deus, a vontade de Deus, predestinados para filhos. Deus queria filhos e muitos filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o prazer de sua vontade, a vontade de Deus aqui, mais uma vez, você acha uma repetição muito grande dessa palavra vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, de novo, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Impressionante. E o verso 12 diz, a fim de sermos. Nós temos que compreender o seguinte, essa palavra sermos, você pode substituir por existirmos. A fim de existirmos, de sermos. Para quê, irmãos? Para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A vontade de Deus, o propósito de Deus. Eu existo para o louvor da sua glória. Você existe para o louvor da glória do Senhor. E você vai conseguir isso sendo semelhante a Jesus. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Em outras palavras, Deus quer ser o pai de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Em outras palavras, Deus quer que eu, você, que nós sejamos semelhantes a Jesus para a sua glória. Amém, meus irmãos? Você pode dizer mais uma vez para a pessoa que está do teu lado, Deus quer que nós sejamos semelhantes a Jesus para a sua glória.
Deixa eu ver se os irmãos estão compreendendo. Por que existimos? Para conhecermos o propósito de Deus e fazermos parte dele. Tá, mas qual é o propósito de Deus? Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Deus está certo ou está errado? Está absolutamente certo. Vale a pena? Esse propósito é um propósito excelente ou não? Por que existimos então? Já conhecemos, Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Agora nós existimos para quê? Para sermos iguais a quem? Você quer tirar a responsabilidade da tua vida? Não, diga, eu existo para ser semelhante a Jesus. Pode dizer, eu existo para fazer parte da família de Deus. Para ser um dos muitos filhos que Deus tem. Semelhantes a Jesus, que são semelhantes a Jesus. Amém ou não? Você não fica feliz em saber, descobrir não, e receber de Deus essa clareza? Por que nós acordamos cada dia, a cada manhã? Ih, murchou de novo. Tá, vou ajudar vocês. Efésios 1:12 diz: a fim de existirmos, de sermos, tá? Vamos voltar. A pergunta é: por que nós acordamos cada manhã? Você entendeu? Para só um pouquinho. Essa é a nossa vida. Sem revelação do propósito de Deus, nós acordamos muitos dias, muitas semanas, meses e anos para realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vontade. E Deus, o soberano, o criador de todas as coisas, que fez céu, terra, mar, criou todas as coisas com base na sua vontade, nesse projeto que ele tinha, nesse plano eterno. Ele tem um propósito e nós temos outro propósito, diferente do dele. E aqui nós não estamos falando com incrédulos, né? Com gente do mundo e tal, estamos falando com cristãos. E se você não sabe, cristão significa aquele que tem a vida de Cristo. Quer dizer que alguém que tem a vida de Cristo acorda de manhã para realizar o seu sonho, o seu projeto, para viver a sua vida, para realizar a sua vontade, para receber glória. Eu creio que não. Para nós dormirmos tranquilo nessa noite, por que nós acordamos a cada manhã? Aleluia. Para sermos semelhantes a como? Calma, nós vamos falar sobre isso. Só quero lembrar do verso 28 de Romanos 8, que diz: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No nosso dia a dia acontecem muitas coisas. Acontece ou não acontece? São tantas emoções, né? Como diz um cantor aí, né? São tantas emoções e tantas coisas que acontecem conosco, mas olha bem, todas as coisas que acontecem conosco, elas cooperam juntamente para o bem, para ativar, para impulsionar, para gerar, para nos transformar à imagem de Jesus. Deus usa tudo. Quem é casado aqui? Hein? Sua esposa é uma bênção, não é? Pega no pé de vez em quando ou não? Hein? Todas as coisas. Cadê as irmãs casadas aqui? Marido de vez em quando é cabeça dura ou não? Ele é uma perfeição em pessoa, né ou não é? Todas as coisas. Quem tem filhos,
Tenho 3. Aleluia. Glória a Jesus pelos nossos filhos. Eles ajudam ou não ajudam? Ajuda. Antes de virmos para cá, nós estávamos atrás da Nathalie, da nossa mais novinha. Não tem 3 anos, mas sumiu. Onde ela está? Ou onde ela estava, não sei. Ninguém sabia. Estava trancada no banheiro. Todas as coisas cooperam. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos saindo do centro. Acho que é o verso 10 de Efésios. 1:10, isso mesmo. Fala convergir em Cristo todas as coisas. Nós estamos saindo do centro e Jesus está ocupando o centro. Você já percebeu que nessa brincadeira nossa aqui, falando do nosso dia a dia, das semanas, da nossa experiência, da nossa realidade de família, de trabalho, não vamos nem falar sobre trabalho, não vamos falar sobre estudo, sobre outras coisas que são coisas normais, que fazem parte também da nossa vida. Só usamos alguns exemplos, mas você já percebeu que Cristo no centro, Cristo ficou no centro. Nós começamos a analisar a nossa vida, o nosso dia a dia, o acordar a cada manhã, a vida em família, segundo o propósito de Deus, o projeto de Deus, convergindo todas as coisas em Cristo Jesus e todas as coisas que acontecem conosco, cooperando para que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus. Coisas boas e coisas ruins. Por que eu estou fazendo assim, ruins, entre aspas? Porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem. Cadê os amém? Olha o que você está falando, hein? Todas as coisas cooperam para o bem. Vamos parar um pouquinho. Deus tem um propósito? Tem. É eterno esse propósito? É eterno. Que propósito é esse? Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Em verdade, Deus quer que cada um de nós sejamos semelhantes a Jesus. Quanto mais, melhor. Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Esta é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Nós ainda vamos abrir para perguntas, né? Mas vamos montar aqui alguns grupos de dinâmica para que você pegue essas pessoas e arranque o couro delas. Tem a maioria aqui é novo mesmo, então daqui a pouco nós montamos aqui alguns grupos. E você pode fazer perguntas. Agora, cuidado com as perguntas, porque nós não estamos falando que eu acho, que eu penso. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Clara. Simples. E eu fico pensando, o que fizeram com a igreja, né, irmãos? O que fizeram conosco? O que falaram para nós? O que aconteceu com a nossa vida? Tão agitada em nome do Senhor. Cheia de boas intenções, de boa vontade, mas sem essência, sem direção, sem alvo, sem propósito, dando em lugar nenhum. E Deus sempre claro, objetivo, simples, as coisas de Deus são simples. Por isso que eu falei, esse resumo que nós estamos fazendo nessa noite, é o que vai dirigir todas as demais coisas que nós vamos compartilhar nesses dias. Porque todas as demais coisas que nós vamos falar como igreja, se falarmos sobre estratégia, se falarmos sobre ferramentas, sobre recursos, seja o que for que nós venhamos a compartilhar com vocês, tudo vai ser compartilhado para que a vontade de Deus seja feita.
Não é para a glória de homens, não é para a minha glória, nem para a sua. Porque de repente eu estou aqui compartilhando com vocês, mas você também lidera na sua localidade. E de repente você está fazendo um trabalho para você ser glorificado. E o propósito está dizendo, não é para a sua glória, é para a glória de Deus Pai. Talvez você esteja formando discípulos à sua imagem, à sua semelhança. E o propósito está dizendo, não, é semelhante a Jesus. Talvez a sua localidade seja um campo de guerra. E Deus está dizendo, eu quero uma família. Nós só erramos se nós quisermos. Se nós vamos cantar, nós vamos cantar. Por causa do propósito de Deus. Vamos viver com base nisso. Vamos ministrar com base nisso. Nós vamos cooperar com aquilo que o Pai quer. Se você é um filho mesmo, genuíno de Deus, e ama seu Pai, você vai fazer a sua vontade. Evangelho de João, capítulo 4, 34, nós vamos falar ainda esses dias sobre o caráter de Jesus. O próprio Jesus dizendo, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Nós vamos ver nesses dias que a vida de Jesus é tão excelente em Deus. A vontade de Deus só podia ser essa mesmo, né, irmão? Sermos semelhantes a Jesus, porque o Filho que agradou o coração de Deus, Jesus. Quanta satisfação, quanto prazer, quanta alegria Jesus deu para o coração, promoveu para o coração do Pai. A vida inteira de Jesus, todos os anos que ele viveu para a satisfação de Deus, o Pai. E é por isso que Deus quer que sejamos semelhantes a Jesus. Quantos querem dar glória a Deus Pai? Pode levantar sua mão comigo e dizer isso ao Senhor nessa noite. Aleluia. Faça uma rápida oração e diga, Senhor, eu quero isso na minha vida, Senhor. Aleluia. Senhor, nós queremos. Diga isso ao Senhor. Senhor, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor. É a Tua vontade. E se é a Tua vontade, agora é a minha vontade também, Senhor. Eu desejo isso, Senhor. Aleluia. Nos dá a revelação, Senhor. Peça ao Senhor para que Ele ilumine os olhos do Teu coração. Senhor, traz luz, traz clareza a cada um de nós. Que essas coisas se tornem mais claras, Senhor, para cada um de nós. Em nome de Jesus, queremos enxergar como o Senhor, termos revelação, a visão que Tu tens. Concede a cada um de nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 3. O que significa o propósito eterno de Deus? Assim, de forma mais prática, né? O que significa? Nós já vimos que o propósito de Deus, a vontade de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. De forma prática, podemos organizar esse propósito em 4 etapas. 4 etapas. A primeira etapa é o seguinte: Deus quer uma família. Diga comigo, Deus quer uma família. Você sabe o que significa família, né? Ou pelo menos a intenção, né, desse termo aí, o significado desse termo. Família fala de unidade. Diga comigo, unidade. Eita, meu Deus. Deus quer unidade. Evangelho de João, no capítulo 17. Versos 20 ao 23 diz o seguinte: não rogo somente por estes, Jesus orando, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Eu não ouvi. Todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Olha só, Deus, o Pai, Jesus, o Filho, o Espírito, eles vivem em unidade? Você já viu Jesus batendo cabeça com Deus, assim, uma força de expressão? Hein? Nunca. E Jesus está dizendo o seguinte, para que eles sejam como nós somos. Vamos parar aqui um pouquinho, irmãos. Só aqui, a gente já fica envergonhado como igreja. Só na primeira etapa, tem mais 3. Nós estamos falando da primeira. Deus quer uma família, ou seja, Deus quer unidade. Deus não quer filhos brigões, facciosos, competindo um com o outro, se batendo, se mordendo, traindo um ao outro. E aí, como é que nós estamos vivendo, hein? Deus quer unidade. E é impressionante que nesse contexto aí Jesus está dizendo o seguinte, para que o mundo creia. Você está pregando bastante o evangelho, não está? Continue, porque essa também é a vontade de Deus. Mas você sabe por quê? Que parece que falta uma força. Parece que o evangelho, às vezes, ele não chama tanta atenção do incrédulo, quando você está pregando, quando nós estamos pregando. Você sabe qual é a razão? Porque o incrédulo olha para a igreja, ele olha para aqueles que se chamam filhos de Deus e fala assim, poxa, alguns podem até dizer, eu estou melhor do que eles. E Jesus já está dizendo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo para nós o seguinte, olha, vivam como família, vivam em unidade, e o mundo vai crer. Eu tenho visto que em muitos contextos, assim, de grupos, de igreja, as pessoas, elas são assíduas frequentadoras de reuniões, né, de salões e tal, mas elas não têm vida em família, elas não vivem em unidade e elas já estão assim, convertidas a um engano de que é impossível. Como eu ouvi um pastor, eu não estou falando mais agora de uma pessoa normal, um pastor dizer que isso é utopia. Alguém me ajude, o que significa utopia? Loucura, sonho, é isso? É uma coisa que inatingível, que não vai se realizar. Um pastor disse isso. O que você diz? Hein? Você acha que isso aí é utopia também ou é a vontade de Deus? É o sonho de Deus? Deus está certo ou errado? Deus quer unidade. Deus não está errado, Deus está certo. Nós estamos errados. Primeiro porque nós já não temos um propósito. O propósito dele, o erro já começa aí. Porque Deus tem uma vontade, nós temos outra. Deus quer A e nós queremos B. Para que todos sejam um. Dá uma olhadinha aqui nesse salão. Tanta gente diferente, estranha talvez para você. Mas para só um pouquinho. Quantos aqui são filhos de Deus? Essas pessoas estranhas são teus irmãos. E pode mandar um beijo para ele agora. Ah, meu irmão. Eu sei que não estamos vivendo ainda 1001 maravilhas. Mas Deus quer. Pelo menos esse é o alvo e nós vamos caminhar nessa direção e vamos chegar lá. Amém ou não? O que não pode é você pensar assim, não, isso é impossível. Quando você diz isso é impossível, isso é utopia, é inatingível, nós não vamos conseguir chegar lá, nós vamos dizer o seguinte, nós estamos dizendo, ou melhor, o seguinte, Deus está errado. A igreja é um clube mesmo. É um clube onde os associados vão no final de semana.
É um clube onde os associados vão nos congressos, vão nos retiros. E que beleza que nós estamos num retiro, né, num acampamento cheio de atrativos. Agora o clube está perfeito para o meu prazer. Pode dizer um infeliz aqui entre nós, né? Mas graças a Deus todo mundo aqui é discípulo do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós queremos viver em unidade. Família. Sermos família. Somos diferentes. Que bom. Um diferente do outro. Mas nós temos o mesmo alvo. Todos nós nos encontramos em Cristo Jesus. E nele nós somos um. Isso é muito sério, hein, irmãos? 1 Coríntios 1, verso 10, se eu não me engano, Paulo diz o seguinte: olha, irmãos, eu quero que vocês todos falem a mesma língua, tenham o mesmo parecer, a mesma disposição mental. É possível falar a mesma língua, ter a mesma disposição mental? Oh, Jesus. Só Deus para sonhar um negócio desse, né, irmãos? Ei? Mas se ele sonhou, nós também já estamos sonhando. Você para pensar no seguinte: o pecado veio com tanta desgraça que agora parece que nós justificamos o pecado e estamos assim conformados. Não, nós não podemos viver em união mesmo. Aquele irmão é irmão cri-cri, né? Olha, aquele ali, só a paz do Senhor, né, que eu dou para ele assim, a 20 metros de distância. Não, Deus quer uma família. Deus quer uma família. Quer unidade, relacionamento, proximidade, fraternidade, amor. Primeira etapa. Só nessa primeira etapa, eu acho que é melhor a gente ir dormir, né? E a gente continua amanhã. Porque unidade, andar juntos, né? Quantos de nós ficamos receosos de estarmos junto com as pessoas? Por quê? Por que a dúvida? Por que a incredulidade? Por que as reservas, irmãos? Por que as murmurações, reclamações, os sentimentos de superioridade, de inferioridade? Deus quer uma família, nós somos todos iguais, somos todos irmãos. Essa é a vontade do Senhor. Quando eu penso em família, é lógico que a minha família não pode ser um modelo, né? O modelo é a família de Deus, né? O próprio Pai, Filho e Espírito Santo, eles são o modelo, como Jesus disse, como eu e tu, Pai, nós somos, que eles sejam também. Mas pensando nessa família, eu sou um dos 7 filhos de meu pai e minha mãe. Vou tentar lembrar aqui. Alzira, Luiz, Alaide, Silvio, Suzana, Daniel e Isaías. Eu lembro do nosso crescimento. Da bateção, daquela realidade tremenda que era a nossa casa lá. Todos irmãos. Às vezes parece que a igreja é assim também. Mas nós somos todos irmãos. E vamos ter que aprender a conviver, a andar em amor, a suportarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou. Vamos ter que aprender. Amém? Você não vai dar um sorrisinho aí, hein? A jogar um mel nesse negócio? Todas as tardes desse retiro são livres, viu? Você já sabe o que você pode fazer, né? 4 horas em média, em cada tarde, para você chegar bem junto do teu irmão aí. Uma família fala de unidade. Muitos filhos fala do quê? Quantidade. Deus quer poucos filhos ou muitos filhos? Muitos filhos. Isso aqui fala de multiplicação. Não vamos bater muito sobre isso hoje, porque nós vamos compartilhar nesses próximos dias aí, nos próximos períodos. Mas quero deixar só para a meditação de vocês
o texto de Hebreus, capítulo 2, o verso 10, que diz o seguinte, que Jesus trouxe muitos filhos à glória. Muitos filhos à glória. Agora, olhem para cá, meus amados irmãos. Você sabia que você também não somente pode, mas deve trazer muitos filhos à glória também? Sim ou não? João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quantas pessoas você já ganhou nesse ano? Depois a gente fala sobre isso. Tá. Muitos filhos, quantidade. Terceira etapa, semelhantes a Jesus. Isso fala de qualidade. Você já viu aquele evangelho que é pregado assim? Vem para Jesus, vem assim mesmo como você está, e fica assim mesmo. Não precisa mudar. Com o tempo, talvez Deus, se agrade de você e faça alguma coisa. Mentira. Deus quer que eu e que você sejamos mansos e humildes como Jesus, servos, amemos como Jesus, perdoemos como Jesus. Quem é perdoador aqui, diga amém. Santos como Jesus. Proclamar como Jesus. Você já viu Jesus pregando o evangelho? Você lê os evangelhos? Você deve ter lido, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Impressionante, não é? Deus quer que você faça a mesma coisa. Gálatas 5, ali 23, se eu não me engano, né? Diz, o fruto do Espírito é, vamos tentar lembrar dos 9 sabores: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem é isso? Diga amém. Oh, amém pela fé. Sabe o que é isso? Gálatas 5 é o caráter de Cristo, irmãos. Agora o que acontece? Sem o propósito, nós vivemos 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10, 20 anos dentro da igreja. Do mesmo jeito. Cheio dos defeitos. Um pecado. Brutos. Cheios de raiz de amargura. Não perdoa os outros quando acontece alguma coisa. Tímidos. Não pregam o evangelho para ninguém. Cheios de ódio. Uma vez eu estava num determinado lugar e um irmão estava falando uma coisa que disse que tiveram um problema entre eles e a irmã disse assim, olha, eu não perdoo, eu vou levar isso para o caixão. Eu fiz assim igual você. Né? E Deus quer que sejamos semelhantes a Jesus. E a quarta etapa é para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai fala da finalidade. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus Pai. Tem que ter essa finalidade. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 4, você sabe o que Jesus falou? Glorifiquei-te, falando com o Pai, glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. João 17, 4, né? Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. O que mais? Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Efésios 3, 20. A ele glória na igreja, em Jesus Cristo, para todos sempre. A glória pertence a Deus, não a nós. Sermos família de muitos filhos semelhantes a Jesus, vivermos em unidade, quantidade e qualidade, tem como finalidade a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Importante nós falarmos sobre isso para que você compreenda. As demais coisas que nós vamos
trabalhar nesses próximos dias. Amém?